abençoe pelos cânticos que nos coloca na condição de continuarmos nesse espírito de adoração. A musicalidade, irmãos, sempre esteve, no coração do Pai, nasceu no coração do Pai, permanece no coração do Pai. E nós louvamos a Deus por isso. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Antes de iniciarmos aqui a leitura do texto, eu gostaria de fazer menção a duas irmãs que nos visitam. Chamei até de irmã, me perdoe, São minhas irmãs, Dona Adélia e a Dona Cida, Muito obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos, espero que vocês se sintam bem, Deus abençoe a vida de vocês. Irmãos, vamos para o texto, Atos, capítulo 4, todos com a Bíblia. A partir do versículo 5. Hoje nós vamos ler até o 22. Atos capítulo 4, do verso 5 ao verso 22, diz assim o texto: No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: Que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: Autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: Que faremos com esses homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: Julgais se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Senhor, obrigado pela palavra. A palavra é poderosa para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos. A oração neste momento, Senhor, que acompanha a oração toda semana nesse sentido, para que essa palavra possa ser aplicada nos nossos corações, a começar em mim, meus irmãos, para que nós sejamos seguidores do Senhor, parecidos com aqueles que estiveram e estarão com o Senhor Jesus. Amém. Irmãos, no domingo passado, nós concluímos o sermão falando que os apóstolos, Pedro e João,
Eles tinham sido levados presos. Aqui, nós iniciamos a leitura dizendo que no dia seguinte, portanto, fica claro que eles passaram aquela noite na cadeia. E o texto também diz que eles levaram eles para a cela, para a cadeia, porque já estava tarde da noite, então não tinha como reunir o sinédrio, né, naquele momento. E aqui, irmãos, o texto também já inicia dizendo que esse dia, logo que se inicia, esses homens se reúnem, as autoridades se reúnem, e eles têm a missão de deliberar, discutir entre eles o que é que eles podem fazer com aqueles dois apóstolos, Pedro e João, que estavam causando um tumulto muito grande junto à população. Mais uma vez, nós vamos perceber aqui claramente pela palavra do Senhor a influência do Espírito Santo na vida dos apóstolos, capacitando-os para a fiel pregação do Evangelho. Evangelho esse que, segundo o apóstolo Paulo vai, né, nos dizer lá quando escreve aos irmãos da igreja de Roma, ele afirma que esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Portanto, a Deus seja a honra, a Deus seja a glória e a Deus seja o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Mantenha seus olhos na Bíblia, ou aqui, onde você achar mais confortável. Os versículos 5 a 7 vai descrever essa cena que está preparada para a inquirição dos apóstolos. As autoridades se reúnem, o texto vai detalhar de uma forma mais minuciosa que foram as autoridades, os anciãos, os escribas, juntamente com o sacerdote, o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos aqueles que eram daquela linhagem. Nós diríamos aqui que seria a nata, né? A alta cúpula dos líderes eclesiásticos, religiosos da época. E então eles colocam Pedro bem à frente deles e fazem a primeira pergunta. Está no versículo 7 a primeira pergunta. Com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Irmãos, eu cheguei nessa parte do texto, tive que parar e dizer, não é possível. Podia haver uma pergunta melhor para ser feita àqueles homens naquele momento? Poderia haver uma pergunta que desse uma oportunidade tão importante para aqueles homens que desde o início nós temos visto que eram homens que estavam cheios do Espírito Santo? Aqueles homens, Pedro e João, são colocados diante dos líderes religiosos e eles fazem essa pergunta aqui. Escuta aqui, diga para nós aqui, com que poder e em nome de quem vocês estão fazendo essas maravilhas aí, curando esse homem que faz mais de 40 anos que está aleijado e dizendo para o povo sobre uma história aí de ressurreição? É claro que aqui eu estou avançando, o texto não diz isso, mas quando o texto fala com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso, o que eles estavam fazendo era isso. Eles haviam curado o homem que era há mais de 40 anos um paralítico e eles estavam falando sobre o Evangelho. Oh, meus irmãos, vamos já aplicar o texto. Que coisa maravilhosa quando um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, ele é arguido, ele é inquirido, ele é perguntado sobre a fé que ele tem. Ah, que oportunidade esplendorosa. Mas o contrário disso também é verdadeiro. Imagina que você, cristão, está num lugar onde não deveria estar. E alguém chega e fala, você não é aquela pessoa que, olha, eu vi você na igreja. Você não é daquela igreja lá na rua, ali na Avenida Jovino Oliveira, e você fica desconcertado, e você já percebeu que o que você está demonstrando não é algo muito bom. Mas Pedro e João aqui não.
São para nós, para as nossas vidas nessa noite, é que eles estavam cheios do Espírito Santo. E um homem e uma mulher, cheio do Espírito Santo, quando ele é perguntado, escuta aqui, o que é que está acontecendo com você? Ele diz, senta aí que eu vou te contar. Ele está exalando o Espírito. O Evangelho está saindo pelos poros. Ele está saturado de palavra. Irmãos, como é que está o nosso coração diante de Deus? Nós estamos cheios do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não fala em crise. Ela pode fazer um comentário. Por exemplo, quando estou dando aula, falo do cenário econômico, macroeconômico, microeconômico, cenário político. Não de política partidária, isso não é meu papel. Eu falo de política, do cenário político, do cenário demográfico, ambiental, sociológico. Você não fala em crise. Nós não devemos falar em crise. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não fala mal do governo. E como é que eu posso falar mal do governo se a Bíblia me instrui a orar pelo governo? Que governo? O governo que estiver no poder. E aliás, ele só está lá porque Deus permite. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não fala mal do seu próximo, não murmura. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, meus irmãos, mesmo nas horas de desavenças, de dificuldades, de lutas, de embates, ele é capaz de olhar no olho do outro, dizer, meu irmão, se eu falhei com você, me perdoa. O crente, irmão, cheio do Espírito Santo, ele é continuamente rodeado por oportunidades para explicar com que poder ou em nome de quem vocês estão fazendo isso ou aquilo. Esses apóstolos, irmãos, eles são de grande exemplo para nós. Eles foram inquiridos pelas autoridades e então eles respondem de uma forma audível. Vejam, queridos, eles tinham acabado de passar uma noite na cela. Provavelmente ninguém tinha levado a ceia da noite passada para eles. É muito provável que o carcereiro não tenha levado desde jejum aquele café da manhã maravilhoso. Mamão papaya, melãozinho cortado, cafezinho preto. Aí óbvio, tem que perguntar se é com açúcar ou se é com adoçante. Pão francês crocante, talvez alguns frios. Aqueles homens, é bem possível, irmãos, que não tivessem tomado nem água. Porque como nós vimos no sermão passado, eles foram interrompidos e foram levados para a prisão de uma forma abrupta, grosseira, rude, tosca. Mas eles estavam ali, confiantes. Então, quando eles são inquiridos, o versículo 8 vai dizer que Pedro, cheio do Espírito Santo, começa a dizer o quê? Podemos até ler, o versículo 8 diz o que ele está dizendo, mas eu quero resumir isso aqui dizendo, Pedro começa a pregar tudo de novo. E agora Pedro está pregando para quem? Exclusivamente para os membros do conselho religioso, do mais alto conselho, o Sinédrio. E ele começa, autoridades do povo e anciãos. Versículo 9 continua, visto que hoje vocês nos interrogam a propósito do benefício que foi feito a esse homem enfermo, de modo que ele foi curado, tomem conhecimento. Que ousadia, meus irmãos. Os camaradas tinham acabado de mandar eles para a prisão e dado uma experimentada boa dele lá, sem cama para dormir, sem nada, imagina a dor no corpo. A chance deles voltarem para esse lugar e ficar mais um mês, 2, 3 meses, morrerem lá, era grande. Tomem conhecimento, vós todos, em nome de Jesus Cristo. Poxa vida, no sermão passado nós dissemos que eles estavam pregando ressurreição. E aqueles homens se articularam porque eles tinham que calar a boca de Pedro e João, porque eram os saduceus. E saduceus nós vimos que era aquela seita, aquele partido político religioso extremamente influente na sociedade judaica, com uma parceria muito forte, claro, diga-se de passagem, por interesses sociais, políticos e econômicos com o Império Romano. Então falar em ressurreição para eles era uma coisa absurda. Eles não criam em ressurreição.
E Pedro vai dizer assim: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificastes. Imagina Pedro botando o dedão neles. Isso é cheio do Espírito Santo. Que Pedro não está acusando. Pedro está dizendo assim: aquele Jesus que vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, é no nome dele que este homem aqui está curado perante vós. E não para aí não. Aproveita a oportunidade. Afinal de contas, não disseram para Pedro e João calar a boca. Pedro continua: e esse Jesus, pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Irmãos, abra sua Bíblia, por favor, em Salmos 118. Agora arrisquei, irmãos, que essa eu não anotei. Salmo 118, 22. Vê lá, vamos ver. Se não for, a gente corrige aqui e busca o texto correto. Salmos 118, versículo 22. Pedro está pregando e mostrando pela palavra de Deus para aqueles homens que conheciam exatamente o que Pedro estava falando. Correto? O que diz? Quem pode ler em voz bem alta? Amém. Aí, Pedro está só pegando o Salmo 118, 22. E Pedro não diz assim, ó, está escrito, por quê? Esses homens sabiam, irmão. Eles nem davam essa titubeada que eu dei aqui. Não, opa, Salmo 118, versículo 22. É claro que naquela época a Bíblia não era dividida assim em capítulos e versículos. Mas Pedro estava mostrando para eles, pela palavra de Deus, que Jesus era essa pedra que o profeta, lá atrás, há muitos e muitos anos atrás, tinha dito que ela seria rejeitada. Mas ao ser rejeitada, Deus faria dela a pedra angular. Pedra angular, irmãos, aqui, só a grosso modo, é aquela pedra que significa uma estrutura fundamental de qualquer edificação. Uma pedra que, se você tirar, você perde todos os ângulos e o esquadro da construção, além do que você coloca a construção abaixo. Como se hoje fosse aquela, nós chamamos de coluna mestra de sustentação, numa linguagem assim mais da construção civil. Coluna mestra da construção. É esse Jesus. E aí Pedro vai um pouco mais a fundo no versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. Vamos. A cura daquele homem foi importante para o próprio paralítico. Óbvio que foi. O texto diz que depois que ele foi curado, ele se agarrou em Pedro e não soltou. Onde que Pedro e João iam, ele estava junto. Foi importante para sua família, foi importante para os seus amigos. Restaurou a dignidade daquele homem, como nós vimos no sermão passado. A oportunidade, irmãos, criada por esse evento, se tornou uma condição necessária à pregação do Santo Evangelho. Qual é o mais importante aqui? A cura ou a propagação do Evangelho? A cura foi feita, irmãos, porque Deus tem esse propósito, tinha e continua tendo. Nós não somos cessacionistas a ponto de dizer assim, Deus não cura mais, então nós não podemos orar por cura. Eu oro quando eu estou com uma dor de cabeça, ou quando não estou bem. Sexta-feira mesmo tomei a segunda dose da vacina, a primeira não me deu reação nenhuma. A segunda tomei uma outra marca, que deve ter entrado com a outra marca, e elas não conversaram muito bem, deixaram para conversar lá dentro do meu organismo. 1h da manhã eu acordo tremendo, com a febre. Fazia muito tempo que eu não tinha isso. Falei, Deus, é agora, né? Fiquei para o lado. Falei. O que a gente faz, irmãos? A gente ora. Falei, Deus, o Senhor é misericordioso. Tem misericórdia de mim. Me dá força para eu passar por isso aqui. Coisa ruim. A gente ora. Então, irmãos, agora, veja. Hoje de manhã eu falei disso aqui. E uma coisa que me chamou muita atenção, né? A gente vinha vindo para cá e passou na porta de uma igreja, tinha uma faixa bem grande escrito assim, 18 de outubro. 18 de outubro, para quem não sabe, é o dia do médico, né? Além de tantas outras, porque todo dia hoje é dia de 10 coisas. Mas 18 de outubro é dia do médico. Estava escrito assim, o médico dos médicos vai operar. É, uma faixa bem grande.
Não, aí também não, né, irmãos? Então nós cremos em cura? Cremos. O Senhor Jesus aqui curou. Este homem está registrado aqui na Bíblia. E se o Senhor quiser curar hoje, Ele vai curar. Mas qual que é mais importante? Nós irmos para o céu, faltando um braço, faltando a cabeça, não dá, né, irmãos? Mas sem um membro, ou irmos para o inferno redondinho, com toda a saúde do mundo? Irmãos, a própria Bíblia faz essa pergunta e já dá a resposta. Então vejam, o próprio Deus, nosso Senhor Jesus, efetua a cura, chama a atenção do povo. Não é para que as pessoas saíssem correndo atrás de curandeirismo, não. É porque então Pedro vê que a multidão se reúne e agora é a oportunidade de pregar o evangelho. Agora é a oportunidade de dizer assim, esse homem, esse Jesus que vocês rejeitaram, que vocês mataram, que trazia a mensagem das boas novas de salvação que vocês rejeitaram e mataram, ressuscitou. Foi ele que... Então, esse Jesus, ele não só não está mais morto, como cura. É maravilhoso isso ou não é, irmãos? Nós estamos reunidos aqui em nome de quem? De Jesus, prestando cultos a quem? A Santa Trindade, a Jesus, a Deus, o Espírito Santo. Aí vocês podem ficar à vontade. Todos são um. Vemos então que do versículo 8 ao versículo 12, 5 versículos, Pedro vai expor com muita fidelidade o evangelho da salvação. Veja que ele vai tocando em pontos que têm um peso religioso para aquelas autoridades, que então vão ficando admirados da postura dos apóstolos, O texto diz que as autoridades se maravilharam com a intrepidez, a ousadia com que aqueles homens falaram. Eles ficam assim, mas esse Pedro aí não é aquele Pedro pescador? Filho da fulano de tal, cresceu ali naquele bairrozinho, naquela casinha, naquela vilazinha ali, que desde pequeno acompanha um pai dele pescando. Esse menino nunca foi à escola, ele nunca acompanhou um rabino. É um indouto, é um inculto, é um iletrado, é um analfabeto. Como é que eles podem estar falando desse jeito? A parte C do versículo 13 dá a resposta para nós. Aqueles homens então reconhecem que haviam eles estado com Jesus. Eles não haviam sido alunos do melhor colégio particular da cidade. Eles não haviam sido alunos do melhor rabino da cidade, nem da região. Eles haviam estado com Jesus. Você tem sido essa pessoa? Tem estado com Jesus? Tu vai ver se você esteve com Jesus. Você tem sido reconhecido nessa sociedade em que nós estamos vivendo hoje, uma sociedade secularizada, imoral, libertina, vulgar, sensual, esse pluralismo religioso sem precedentes na história, um ecumenismo repleto de um amor decadente e fingido. Como é que você tem? As pessoas têm reconhecido em você que você tem estado com Jesus? Irmãos, reconhecer que nós temos estado com Jesus não nos traz popularidade. Eu já disse para os irmãos aqui como é a nossa vida na universidade. Somos isolados. Não que a gente briga com as pessoas, não é isso. Quando eles precisam do trabalho, eles sabem com quem contar. Mas em termos de rodinha, para conversar, para falar mal de um, do outro, da política, somos isolados. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque não traz popularidade. Mas eu prefiro sim. Eu prefiro que as pessoas olhem e falem, esteve com Jesus. A pergunta então para nós é, nós temos estado com Jesus? Você tem sido reconhecido como alguém que tem estado com Jesus? A mensagem mais uma vez havia sido anunciada de forma ousada pelos apóstolos. O homem que tinha sido curado estava bem ali, do lado de Pedro e de João. Tanto as autoridades não podiam refutar os apóstolos. Não naquele momento. Não de qualquer jeito. Porque as evidências eram muito claras. Percebam, irmãos, mais uma vez a importância da cura aqui. Não é a cura pela cura. Não é a cura para dar ibope na campanha da igreja.
Não é a cura dos pseudos apóstolos que nós encontramos hoje nas mídias por aí, dizendo, olha, tal dia, tal hora, eu acertei a minha agenda com o Espírito Santo e ele vai curar esse lugar aqui. Isso é antibíblico, isso é um evangelho barato. Isso é graça barata, como dizia Dietrich Bonhoeffer. Versículo 15, diz que os apóstolos foram mandados para fora do sinédrio. Então, é mais ou menos assim. Conta aqui para nós com que poder e em nome de quem vocês fizeram isso aí. Pedro e João discursa muito bem, dialoga muito bem, prega o evangelho para aqueles homens, e eles confabulam entre eles ali. Ai, os homens não é possível, eles estão falando com muita segurança, muita ousadia. Pois é. Bom, terminou? Terminei. Por favor, se retira para deliberar quais são as medidas que nós vamos tomar. Mais ou menos assim. O conselho agora vai se reunir. Assim que aqueles homens saem, é mais ou menos quando a gente apresenta um trabalho numa banca, aquele frio na barriga, porque eles pedem para a gente sair, né? Fizeram isso comigo lá no presbitério. A gente vai lá, fala, agora vocês, por favor, caiam fora. Eu acho que não é assim, né? Por favor, senhor, dá licença. E a gente vai confabular. E parece que quanto mais demora, vai dando aquele frio na barriga. Fala, alguma coisa está acontecendo lá, né? Metade deve estar querendo, né? Tudo passa pela cabeça. A gente passa demais por isso, assim, muito tempo. E é isso que estava acontecendo aqui. E aí eles consultam entre si. E aí, o que nós vamos fazer? Um pergunta, o que nós vamos fazer? O sinal está bem ali. O homem, faz mais de 40 anos que aquele homem era coxo, agora o homem está pulando, está andando. Não dá para dizer que aquele homem não está curado. Não tem como negar. Aí então, o sinal físico, concreto, materializado na pessoa daquele recém-curado é o sinal de que aqueles homens haviam realizado um milagre em um nome de Jesus. Mas eles não creem na mensagem do evangelho. Não tem um texto aqui, um fragmento de um versículo que mostra que aquelas autoridades creram na mensagem do evangelho. Eles não podiam negar o milagre, mas eles não creram na mensagem do evangelho. Seus corações permaneceram endurecidos para a palavra de salvação. Em João 20, 29, o texto vai dizer, e é um conforto para você, meu irmão, para você, minha irmã, é um conforto para mim. João 20, 29, Jesus disse assim, bem-aventurados que não viram e creram. Portanto, se você passar toda a sua vida cristã, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, sei lá quanto tempo você vai viver, e você não ver um paralítico andando, quero dizer para você que você é bem-aventurado, porque no céu não vai haver deficiência, no céu não vai haver paralisia, no céu não vai haver doença. A proclamação da palavra precisava ser inibida. Alguma coisa tinha que ser feita para calar a boca de Pedro e João. Irmãos, era a igreja começando, não se esqueçam disso. Atos dos Apóstolos é a igreja começando. Nós estamos aqui hoje fundamentados sobre o fundamento apostólico. Alguém pode dizer, ué, mas não é de Jesus Cristo? Sim, é Jesus Cristo. Mas foram os apóstolos que deram continuidade. A igreja que está reunida aqui no dia 26 de setembro de 2021, portanto, 2021 anos do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, está reunida aqui, e Pedro e João fez esse discurso naquele momento para aquelas autoridades. E é lógico que depois, né, tanto na Bíblia como na história da igreja, a gente vai ver quantas mulheres foram mortos, estraçalhados por bestas feras no Coliseu, mortos por leões, por gladiadores, morreram para poder divertir plateias, morreram como mártires, queimados, rasgado ao meio, dilacerados, raspados, imolados, esfolados, para glorificar o nome do Senhor, para que a igreja hoje estivesse aqui, glorificando a Deus. Então, aqueles homens chegam a algum consenso. Não, vamos fazer o seguinte, vamos ameaçá-los, a gente dá um pega neles, dá um susto, a gente pede para o STF baixar uma norma aí, dizendo o seguinte, olha, se falar essa palavra, né, se você se aproximar 500 metros aqui do Sinédrio para falar alguma coisa, você vai ser preso, você vai responder um processo. Agora nós vamos assustar esses homens. Aí, tudo bem para você? Tudo bem, beleza. Pode chamar então. Chama eles, vamos falar que agora vai dar certo.
Ok, isso é muito bom. Vamos chamá-lo e vamos dar esse veredito para eles. O versículo 18 diz então que eles chamaram Pedro e João de novo para o interior do conselho. Eles dão uma reprimenda para Pedro e João. Vocês estão proibidos de falar. Tampouco ensinarem o nome de Jesus a partir de agora. Cumpra-se. Ou linguagem jurídica. A Cleide que o diga, né, Cleide? Cumpra-se quando é a nosso favor, a gente adora, né? Mas cumpra-se quando é aquela coisa, ó Deus. Aí Pedro e João agradecem a atenção daquelas autoridades, afinal de contas é sempre bom estar diante da alta cúpula religiosa. Eles se desculpam por ter causado todo aquele tumulto no dia anterior, saem de fim. Correto, irmãos? Correto, irmãos? Não, irmãos, não. O versículo 19 diz que Pedro e João, mas esses homens eram muito petulantes. Ah, Senhor, me dá essa petulância aqui, Senhor. Se isso for uma petulância santa, essa santa não é bíblico não, viu, irmão? Eu estou inventando aqui. Mas se o Senhor quiser me dar o Espírito Santo a ponto de eu ser um petulante santo, de enfrentar e dizer o que esses homens fizeram, eles já emendam a resposta para aquelas autoridades, já dizem assim: veja aqui os senhores, preste atenção, vocês acham que é mais justo diante de Deus nós darmos ouvidos a vocês do que a Deus? E continua: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Em outras palavras, Pedro e João estavam dizendo o seguinte: olha, se vocês quiserem rever a decisão de vocês, podem rever, mas se nos soltar, nós vamos continuar falando, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Isso que acontece quando um crente está cheio do Espírito Santo. A pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é o seguinte: o que eu tenho visto? O que é que eu tenho ouvido? A boca fala do que o coração está cheio. O que eu tenho visto? O que eu tenho ouvido? Colocar no meu coração. Significa que eu vou guardar meu interior. E quando eu abro a boca, eu vou falar daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu tenho ouvido. Se eu tenho passado muito tempo nas redes sociais, se eu tenho passado muito tempo distante da palavra de Deus, se eu tenho passado muito tempo de uma vida genuína de oração, o que é que eu vou dizer quando eu abrir minha boca? Ter palavras de conforto, de consolo? Eu vou ter a audácia de chegar para alguém que está num cargo acima de mim e dizer assim: olha, o Senhor é o Salvador, Ele pode mudar a sua história. Aquela confiança de que a sua história foi mudada. Do que minha alma tem se alimentado? De elogios? Tidas e comentários nas postagens? Essa aqui sempre tem que dizer, porque hoje nós somos narcisistas virtuais, né? Pessoas que já não se importam mais se a esposa, se o esposo, se o filho chega: nossa, como você está elegante. A Dani e o Flávio cultivam isso. Vice-versa, é muito bom a gente receber um elogio. Vocês sabiam, e aqui eu estou falando também para os casais, especialmente, tem muitas mulheres e homens que fazem postagens, e não importa se o cônjuge ele está curtindo, desde que ele tenha curtidas de pessoas que ele nunca viu. Dependendo do estilo da postagem, se vem alguns coraçõezinhos e algumas coisitas a mais, aí fica melhor ainda. Olha o diabo chegando. E temos ouvido e temos visto. Olhe para o seu coração e você só vai ver trevas. Olhe para Jesus e você vai ver a salvação da sua vida. Temos ouvido, experimentado, comido a palavra de Deus? Como assim, pastor? Comido é. Deus disse para Ezequiel, Deus disse para Jeremias, profeta menor que agora não me vem à cabeça: pegue e coma. Quando pôs na boca, parecia amargo, mas depois doce. Esse amargor da palavra de Deus é quando você está todo bonitão ou bonitona, achando que você vai pegar a Bíblia, ou então que vai à igreja ouvir o sermão, e o sermão vai dizer tudo o que você quer ouvir, vai ilustrar o ego, vai falar que você é bonitinho, você canta bem. Sem você a igreja não vai.
Se você for embora, a igreja para. Aí quando o seu irmão diz assim, olha, pastor, o senhor não é substituível não. Baixa a bolinha aí. Se o senhor não me amar, o senhor não é digno de pastorear as minhas ovelhas. Irmão, antes de você ocupar essa postura na igreja, você tem que me amar. E me amar de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as suas forças. Essa fica amargo. Mas não desista, irmãos. Se estiver amargando, não desista. O efeito é mais ou menos do boldo. Eu desmamei de alguns remédios fortes que eu tomava. Papai, pô, lugar que meu pai vai, ele planta qualquer coisa. Árvore, boldo, flor, que tiver. Aliás, irmão, cuidado, se ele for na casa de alguém aqui, ele planta. Se você deixar uma cova aberta, ele já planta. Senão ele traz a cavadeira, ele traz a muda, ele planta. Ele plantou um pé de boldo lá na pracinha, em frente de casa. Às vezes saí de madrugada pegar boldo. Obrigado pela vida do meu pai. Tocava aquele boldo, tomava aquele negócio de Jesus. Quem já tomou um copão de boldo aqui sabe, né? Ah, mas tem que lavar as flores, a folha. Que lavar, irmão? Nada. Vai com tudo. Do jeito que você está com o estômago passando mal, aí aquilo desce de um jeito. Mas depois, irmão, vai dando aquela, né? Aquela acalentada no estômago. Pensando. Não se preocupe. Se a palavra de Deus está amargando, pode ficar tranquilo. É melhor amargar agora e você ser curado, do que você ficar com docinho e morrer de colesterol, de diabetes ou de triglicérides depois. Espiritual, estou dizendo. Então, estamos encerrando. O versículo 21 mostra que as autoridades não ficaram nem um pouco confortáveis, mas não tinha como. Não tinha como. A autoridade das autoridades estava em xeque. 2 analfabetos. Vem aqui e fala para os doutores da lei que nós não vamos calar a boca dele, nós temos poder para jogar eles na prisão. O que eles estão pensando que são? Eu fiquei imaginando aqueles homens apertando os dentes assim de raiva. E aí eles ameaçaram mais ainda, mas soltaram. Por que eles soltaram? Porque a multidão estava observando, porque a palavra já tinha sido semeada. Eu repito, irmãos, a palavra não caiu. Vou usar aqui a parábola do semeador. A semente do evangelho caiu sim no solo daquelas autoridades, mas era um solo duro. A semente não tinha como encontrar guarida no solo para poder germinar. O sol escaldante veio e queimou. Ou então a ave de rapina veio e já comeu a semente. Mas o texto diz que eis que a boa semente caiu num solo bom. Ela brotou. Então, se aquelas autoridades que se achavam top do conhecimento cristão não estavam reconhecendo a salvação em Jesus Cristo, as multidões viam. Essas multidões agora eram aquelas testemunhas de que podia inclusive acontecer ali uma rebelião, que eles acabaram de ver que aquele homem havia sido curado. A mensagem do evangelho estava sendo pregada e eles estavam entendendo. Então eles têm que soltar os homens. Quando o crente está cheio do Espírito Santo e vive o que fala e fala o que vive, e se alimenta da palavra, a sua vida, seja na alegria, seja na tribulação, seja na dor, seja no sofrimento, na abundância ou na tempestade, é uma vida que glorifica e leva outros a glorificarem a Deus. Vou repetir. Quando o crente está cheio do Espírito Santo e vive uma vida, glorifica a Deus e vive o que fala e fala o que vive, e se alimenta da palavra de Deus, a sua vida, seja na alegria, seja na tribulação, seja na dor, seja no sofrimento, na abundância ou na tempestade, é uma vida que glorifica a Deus e leva outros a glorificarem a Deus. No final do versículo 21 diz que todos glorificavam a Deus pelo que será. Nossa vida precisa ser uma vida que glorifica a Deus. As nossas atitudes precisam glorificar a Deus, irmãos. A nossa boca precisa glorificar a Deus. Nossos ouvidos, nossos pensamentos, as nossas ações precisam glorificar a Deus. O Deus que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor.
Não queira fazer isso com as suas próprias forças, por favor, irmão. Desista. Nós não conseguiríamos glorificar a Deus com as nossas próprias forças. Mas quando nós olhamos para Cristo, e aqui é claro, eu não vou falar da doutrina da intercessão de Jesus, mas ela está implícita aqui. Porque nós adoramos a Deus e Deus recebe esse culto nosso aqui, por quê? Porque Deus, Jesus Cristo, a doutrina da intercessão de Jesus diz o que, irmãos, para nós? Que Jesus está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Quando nós oramos, sim. Quando nós cantamos, sim. Quando nós cultuamos, sim. Ele está dizendo assim: papai, são pecadores, mas o meu sangue já está sobre eles. Eu já justifiquei eles. Pode receber. Pai, prazerosamente recebendo o culto. Ô, irmãos, isso é glorioso. Então, irmãos, ancore a sua vida na palavra de Deus. Pare de bater cabeça, pare de dar murro em ponta de faca, por favor. Vá para a palavra, clame na palavra, chore para Deus, se desespere diante de Deus, porque Ele não vai deixar você no desespero. Nós ainda vamos pregar por um bom tempo no livro de Atos, estamos ainda no capítulo 4. E aqui nós estamos vendo, meus irmãos, a importância do Espírito Santo na vida de um crente. Estamos vendo aqui a importância do Espírito Santo na vida de uma igreja viva. Pergunto para você, já encerrando, quem é o Espírito Santo para você? Que tipo de relacionamento você mantém com essa santíssima pessoa da Trindade? Sobre o que vocês têm conversado ultimamente? Vocês têm se falado? Vocês se conversam? Os irmãos, não deixe esse ser mais um sermão. Amanhã, alguém está vivo. Seja o último sermão que você ouça. Talvez você queria ouvir de um grande pregador, uma celebridade, mas você está ouvindo desse pecador, desse pé de chinelo, que inclusive você tem a responsabilidade de orar por ele. Além disso, é responsabilidade sua. Mas é a palavra de Deus. Isso aqui seja o último sermão que eu pregue. Você ouça. Por favor. Que tipo de relacionamento nós temos tido com o Espírito Santo? Diz uma história, para encerrar, diz uma história que um senhor escritor entrou numa livraria. Ele é autor de vários livros. E viu logo um dos livros dele assim numa prateleira em promoção. Aquela livraria fazia promoções assim semanais, escolhia alguns títulos para chamar a atenção dos clientes. E ele chegou, pegou o livro dele e começou a folhear. O vendedor, como todo vendedor, bom vendedor, se aproximou dele. Bom dia, ele, bom dia. O senhor conhece esse autor? O vendedor perguntou para ele. E ele, olha, eu não estou muito bem certo, mas não me parece tão desconhecido. E você conhece? Ele disse, nós temos muitos livros dele aqui. Autor muito renomado, conhecido no mundo inteiro, assim eu diria para o senhor. Ele disse, não, você não conhece esse autor. Mas como assim? Se você conhecesse esse autor, você teria me cumprimentado quando eu entrei naquela tipo de relacionamento que você tem, autor. Tipos de relacionamento que você tem com o Senhor. Faço voto, irmãos, que você tenha tempo, nós tenhamos tempo de orar como Jó orou. Capítulo 42, versículo 5, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Baixe sua cabeça, irmãos. Tá? Pai Santo, a tua palavra é santa, ela é abençoada e ela é abençoadora. O Senhor sabe a responsabilidade que tem de semana a semana pregar a tua palavra aqui, Senhor. Isso tem sido pesado para mim, mas ao mesmo tempo glorioso. Experimentar a tua presença, Senhor, é inexplicável, mas ao mesmo tempo é muito tempo.
pensando o que fala, o que faz, o que pensa. Acalma, Senhor, os nossos corações, acalma as nossas vidas. Nos leva a ter um relacionamento genuíno com o Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que quando Jesus estava ascendendo aos céus, ele disse: não se preocupem, o meu Pai já está enviando para vocês um outro Consolador, porque eu preciso ir preparar morada para vocês lá no céu. Mas Ele vai estar aqui com vocês o tempo. O Senhor habita em nós. O Senhor não habita em templo que tem compromisso com o Senhor, templo que está cheio de sujidades, templo que está maculado. O Senhor só habita, Espírito Santo, num templo que está completamente limpo com o sangue do Cordeiro. Senhor, faça isso nas nossas vidas. Oh, Senhor, Tu sabes que eu orei, tenho orando há mais de 15 dias, dizendo: Senhor, mas como eu vou pregar isso? Será que tem pessoas que precisam ouvir o sermão dessa forma? Quem sabe disso é o Senhor. Seguimos confiando em Ti, papai. Traga luz para as nossas trevas, para as trevas que insistem em nos afugentar da palavra, para as trevas que insistem em nos distanciar de uma vida de oração, de uma vida de comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus eu oro, perdão dos nossos pecados, colocando a minha vida e a vida de todos os meus irmãos diante do Senhor e daqueles que estão nos assistindo também no nosso canal no YouTube. Em nome de Jesus, amém. Vamos em pé, meus irmãos, cantar a bênção antiga. Encerrar, eu acredito que tem um cafezinho, cadê a Hermione? Então tem o café. Você já foi, tem o café. Todos estão convidados, não vai embora sem tomar um cafezinho. O café da Dona Oriana é muito bom.